Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 25 de março. E você vai ver nessa edição que o Instituto Butantan entregou mais um lote de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Bolsonaro anuncia a criação de comitê para coordenar prioridades da pandemia. Ministério da Saúde anuncia a distribuição de medicamentos do kit intubação. E ainda, Biden encarrega sua vice de gestão da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê para coordenar prioridades da pandemia. O grupo deve se reunir toda semana para decidir rumos do combate ao coronavírus. Após reunião na residência oficial do Palácio da Alvorada com governadores, ministros e chefes de poderes, Bolsonaro anunciou um novo comitê para tratar de assuntos relacionados à pandemia. Uma parceria entre os governos estaduais, o Congresso e a União tem o objetivo de combater a pandemia de Covid-19. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. O presidente disse ainda que defende a vida em primeiro lugar. Ele falou que vai ficar a cargo do ministro da Saúde as ações sobre o tratamento precoce da doença. Já o ministro Marcelo Queiroga afirmou que os três poderes devem se empenhar para que a vacina chegue à população. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos três níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Queiroga também disse que a assistência à população no sistema de saúde é outra preocupação que deve ser trabalhada pela União, estados e municípios. O Instituto Butantan entregou hoje mais um lote de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É a quinta remessa enviada ao governo federal nas últimas 2 semanas. Mais 2.200.000 doses da vacina Coronavac foram liberadas ao Ministério da Saúde. 2 dias antes, o Instituto Butantan entregou 1 milhão de doses. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunização chegou a 27.800.000 desde o início das entregas em janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país deve somar 46 milhões. Em ritmo acelerado, o Butantan realiza uma força-tarefa para seguir envasando doses para a entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. O Butantan também trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. E começa no dia 5 de abril a vacinação dos 180 mil profissionais de segurança pública de São Paulo. Vão ser vacinados civis, militares, bombeiros, agentes de segurança, além dos guardas metropolitanos municipais da Ativa. E no dia 12 de abril vai começar a vacinação aos profissionais da educação. 350 mil profissionais da creche ao ensino médio serão imunizados na primeira etapa. E foi antecipada para esta sexta-feira a vacinação de idosos de 69, 70 e 71 anos. E cerca de 2.800.000 medicamentos do chamado kit intubação foram adquiridos pelo governo federal para garantir o abastecimento em todo o país. Acompanhe na reportagem de Jaqueline Fonseca. O Ministério da Saúde informou que após reunião com representantes de laboratórios que fornecem medicamentos para o Brasil, ficou acertada a entrega de 2,8 milhões de unidades de remédios que compõem o kit intubação.
As reuniões tiveram o objetivo de ajustar as entregas e a distribuição dos medicamentos para garantir que estados e municípios não fiquem desabastecidos. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição dos medicamentos já começou e pode ser concluída em até 72 horas, graças à logística realizada pela pasta. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E as reservas de oxigênio para pacientes de Covid-19 que precisam de suporte de respiração artificial estão em níveis preocupantes em 6 dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, em pleno auge da pandemia. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal informou que as reservas de oxigênio para pacientes de Covid-19 que precisam de suporte de respiração artificial estão em níveis preocupantes. Em um comunicado, o MP listou Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte como os principais estados em risco. Para evitar uma tragédia como a que ocorreu em Manaus em janeiro, quando dezenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de cilindros de oxigênio, o MP organizou esta semana uma reunião com representantes do Ministério da Saúde e da empresa White Martins, um dos principais distribuidores do insumo para uso médico. O estado de São Paulo anunciou que vai instalar uma fábrica para produzir oxigênio em um prazo de 10 dias perto de Ribeirão Preto, em aliança com a Ambev. O plano é produzir 125 tanques por dia destinados aos hospitais mais sobrecarregados da região. Nas últimas semanas, o Brasil se tornou o país com o registro de mais mortes diárias por Covid, com média em 7 dias superior a 2.000 óbitos. Com 212 milhões de habitantes, o país soma mais de 295 mil mortos por Covid e 12 milhões de casos. Balanços superados apenas pelos Estados Unidos. A Anvisa vai autorizar o Instituto Butantan a fazer pesquisas com um soro para combater a Covid em pessoas que já contraíram a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu apenas alguns esclarecimentos para que os testes sejam iniciados. Para desenvolver o soro, o Instituto Butantan infectou animais com o coronavírus e extraiu anticorpos que agora deverão ser aplicados em humanos. E olha só, muitas escolas particulares de São Paulo decidiram que não vão suspender as aulas online durante o feriado prolongado. A medida tem como objetivo diminuir um pouco o grande prejuízo causado aos alunos durante a pandemia. O fechamento das escolas completou 1 ano nessa semana. E um relatório divulgado pelo Banco Mundial aponta que o fechamento das escolas deverá afetar a leitura de 7 em cada 10 estudantes brasileiros. Caneta e caderno nas mãos e olhos na tela. É assim que vai ser o feriadão do Guilherme. Ele é aluno do 3º ano de um colégio particular de São Paulo. A escola decidiu que não vai parar as atividades durante o feriado que foi antecipado pela prefeitura. E o adolescente não gostou muito da ideia. Queria que o feriado fosse feriado, assim como um fim de semana qualquer, e ficar livre durante o feriado para fazer o que eu quiser. Porque já tenho que estudar muito durante a semana e agora eu acho que eu preciso de um tempinho. Assim como o Guilherme, essa vai ser a rotina de muitos alunos nos próximos dias. Diversos colégios de São Paulo vão continuar com aulas online durante o feriado prolongado. Pelo menos 10 grandes escolas anunciaram que as atividades não serão interrompidas. As instituições alegam que a paralisação poderia comprometer o cumprimento do ano letivo, que já foi bastante afetado em 2020. Esse ano, com esses feriados que eles estão colocando, antecipando de 2022 para cá, eu não tenho como fazer, eu tenho que entregar até 20 de dezembro, eu tenho que entregar as 800 horas para a família, para a Secretaria de Educação, para todo mundo. Nós não temos como fazer. Então, a ideia é realmente essa. A manutenção das aulas terá um custo a mais para as escolas, que terão que pagar adicional aos professores ou compensar com folga. E mesmo assim, poucas instituições optaram por parar as atividades. Esse pedagogo afirma que o ideal é mesclar estudo e lazer durante o período. Talvez metade com atividades
escolares aí, e metade a gente dá uma certa liberdade, visto que no calendário das escolas, esses feriados também estavam previstos com a paralisação. E nesse mês, o fechamento das escolas completa um ano. O prejuízo tem sido grande e pode até afetar o futuro das crianças e adolescentes. De acordo com um relatório divulgado pelo Banco Mundial, 7 entre cada 10 brasileiros de até 15 anos de idade terão dificuldade para ler e compreender textos por causa da suspensão das aulas presenciais. Antes da pandemia, 50% dos brasileiros com até 15 anos tinham baixo nível de leitura. 10 meses após o fechamento das escolas, esse número chegou a 64%. E a estimativa é que até o próximo mês o índice salte para 71%. As famílias de baixa renda devem ser as mais afetadas, por causa da falta de acesso à tecnologia e à evasão escolar. Mas os alunos de escolas particulares também terão déficit de aprendizado por causa do ensino à distância. O professor pode fazer de tudo na sua casa, montar um estúdio, colocar a luz, comprar um equipamento, mas quem recebe essa aula é o aluno. Aonde que ele recebe? Às vezes um cômodo está o pai, a mãe, a televisão ligada, o cachorro, o gato, a comida. Nós sabemos das condições da maioria dos brasileiros. Então, não é um ambiente de aprendizagem. Para você conseguir estudar online, você precisa ter 100% de consciência de que você está sozinho. É você por você. Você tem que ter autonomia e muita disciplina para conseguir estudar online. Por isso, muitos pais e mães são favoráveis à continuidade das aulas no feriado. Uma pesquisa feita por um colégio de São Paulo apontou que 78% dos responsáveis são favoráveis à continuidade das atividades. Para eles, não é hora de descansar. Como as aulas presenciais já haviam sido suspensas, então as crianças já estão fazendo a aula em casa, já estão isoladas. Ficar 10 dias paradas no feriado sem ter nada para fazer, não acho que teria sido muito produtivo. Eu gostei da iniciativa da escola. E veja a seguir, Biden encarrega sua vice de gestão da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 8 horas e 47 minutos, e vamos conferir agora como fica a previsão do tempo hoje para todo o país. Acompanhe. A quinta-feira ainda será marcada por ar seco em várias áreas do país. O sol predomina desde cedo na região do Grande Rio, em toda a costa fluminense, no Espírito Santo, em grande parte de Minas e entre os estados de Goiás, Mato Grosso, no Distrito Federal e entre o interior de São Paulo, do Paraná e de Mato Grosso. O tempo também segue firme, sem chuva, no centro-oeste da Bahia até áreas do sul do Tocantins. Também não chove na região de Porto Alegre e também sobre o litoral norte gaúcho. Por outro lado, com a aproximação da zona de convergência intertropical e a circulação de ventos que sopram do Atlântico Norte, o tempo permanece muito instável, com várias pancadas de chuva no Ceará e em grande parte do Maranhão e do Piauí. Os temporais também serão frequentes no estado do Acre e entre as capitais Belém e Macapá. Dia de tempo instável e chuva a qualquer hora, também sobre a região de Natal e de João Pessoa. Já entre Recife e Salvador, as pancadas serão passageiras. Em praticamente todas as outras áreas do país, inclusive nas capitais Florianópolis, Curitiba e São Paulo, dia de bastante sol, com pancadas de chuva isoladas apenas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Florianópolis é de 21 graus e de 18 graus na região de Curitiba. Máxima de 31 graus em Porto Velho, faz 33 graus no Rio de Janeiro e 31 graus na capital paulista. O Supremo Tribunal Federal considerou que o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento que levou à primeira condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por denúncias de corrupção. A mudança de voto da ministra Carmen Lúcia determinou o placar final de 3-2 na segunda turma do STF.
O juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento que levou à primeira condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por denúncias de corrupção. O veredito foi alcançado nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que votou por 3-2 a demanda apresentada pela defesa de Lula. O placar só foi possível após uma mudança de último minuto da posição da ministra Carmen Lúcia, que havia rechaçado inicialmente a ação. A decisão é um duro golpe na gigantesca operação anticorrupção Lava Jato, da qual Moro é a principal figura. Em uma publicação no Twitter, o Instituto Lula comemorou a votação e afirmou que esta foi uma vitória da verdade. A defesa do ex-presidente alega que Moro prejudicou o petista ao longo de toda a investigação do processo e agiu com motivações políticas. A tese ganhou força quando o The Intercept Brasil revelou em 2019 conversas entre Moro e os procuradores de Curitiba, nas quais aparentemente havia uma coordenação para encaminhar certos casos. As gravações hackeadas não entraram nas provas apresentadas pela defesa, mas, de acordo com especialistas, pesaram nos debates. A ministra Carmen Lúcia explicou que desde as primeiras sessões deste caso, que começou em dezembro de 2018, foi mudando o contorno, o cenário e a compreensão que se tinha. Porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, perante por um juiz imparcial, um tribunal independente e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram, aos poucos, sedimentando, consolidando, que, para mim, é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo, para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. A magistrada insistiu, no entanto, que o julgamento se refere a um caso específico e não constitui uma desqualificação da Lava Jato, operação que desde 2014 levou para a prisão dezenas de grandes empresários e políticos da maioria dos partidos. A Receita Federal anunciou o adiamento por 3 meses do pagamento de impostos de micro e pequenas empresas e de microempreendedores que fazem parte do Simples Nacional. A medida visa dar fôlego aos pequenos negócios em momento de agravamento da pandemia da Covid-19. E olha só, a Petrobras anunciou a redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A queda do preço do diesel vem após 5 altas consecutivas este ano. Já a gasolina subiu 6 vezes antes de ter o preço reduzido na semana passada. O valor médio de venda da gasolina vai para R$ 2,59 por litro. E o diesel passa a valer R$ 2,75. E nos destaques internacionais, o governo da Bélgica anunciou novas medidas restritivas para comércios e escolas para evitar a terceira onda de Covid-19. O país tem registrado aumento de contágios nas últimas semanas, o que tem preocupado as autoridades de saúde. Medidas reforçadas para superar a terceira onda da pandemia de coronavírus. Nesta quarta-feira, o governo da Bélgica anunciou a ampliação de restrições aos comércios e escolas do país. Autoridades de saúde belgas estão preocupadas com o momento vivido e apontam a variante britânica como a principal responsável pelo aumento de contágios nas últimas semanas. A evolução que estamos vendo não é exponencial. Especialistas também confirmam isso. Mas não significa que não seja uma situação preocupante. Pelo contrário, porque uma evolução, um aumento linear no tempo, torna-se insustentável também. Pela nova regra, a partir do fim de semana, os comércios não essenciais poderão receber clientes apenas com agendamento prévio. Os comércios que exigem contato pessoal com os clientes, como salões de beleza e estúdios de tatuagem ou maquiagem, deverão permanecer fechados. No sistema educacional, somente os jardins de infância vão abrir e todo o restante passará a ter aulas à distância. Outras medidas permanecem em vigor, como a proibição de viagens não essenciais. Acho que está claro para todos que durante esses tempos difíceis você não pode viajar a lazer para outros países. Na verdade, haverá mais controles de fronteira durante a Páscoa. O país já está sob um toque de recolher entre meia-noite e as 6 da manhã, além da recomendação geral de privilegiar o trabalho remoto.
As medidas anunciadas nesta quarta vão entrar em vigor no próximo sábado e a intenção do governo é reabrir as escolas e flexibilizar as restrições em 19 de abril. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ter encarregado a vice-presidente Kamala Harris do gerenciamento da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México. Milhares de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente americano Joe Biden. Não consigo pensar em outra pessoa mais qualificada, declarou o presidente. Milhares de imigrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas para fugir da violência na empobrecida América Central. Embora o aumento no fluxo migratório seja comum nesta época do ano, os republicanos acusaram o presidente de encorajar os migrantes ao relaxar as políticas mais duras de seu antecessor, Donald Trump. E o gigantesco cargueiro que atracou no canal de Suez segue interrompendo a navegação em uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Autoridades locais trabalham para retirar a embarcação. A agência que administra a passagem marítima informou que 13 navios procedentes do mar Mediterrâneo que deveriam passar estão atracados em áreas de trânsito até que a operação de retirada seja concluída. O incidente provocou engarrafamento de várias embarcações e importantes atrasos nas entregas de petróleo e outros produtos comerciais. Isso provocou o aumento de quase 6% nos preços do petróleo na quarta-feira devido aos temores sobre o abastecimento durante o bloqueio. Rebocadores e unidades de resgate tentam liberar o gigantesco porta-container chamado Ever Given. A embarcação tem 400 metros de comprimento e pesa mais de 200 mil toneladas. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 10 da manhã. Até já!